Grupo de Estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 6, Teoria da Alucinação. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chateaubriand, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online, divulgada todo o início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão, do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo, e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo. Amo a todos, sou grato. Estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, nós começamos com a segunda parte, capítulo 6, Teoria da Alucinação. E nesse capítulo, Kardec analisa as aparições de espíritos e se são frutos da alucinação, imaginação ou percepções reais. Ele busca uma explicação lógica e espiritual para os fenômenos de visão mediúnica, analisando os argumentos contrários ao espiritismo, como a teoria da alucinação. Ele começa com o estudo da etimologia da palavra alucinação, trazendo-nos que exprime um erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepção que realmente não tem. O termo alucinação, ou a palavra, origina-se do latim alutinare, que significa errar, e que vem também do latim ad lutem. Muitas pessoas acreditam que ver espíritos é apenas fruto da alucinação ou imaginação, porque, sob a ótica da fisiologia, muita coisa não se consegue explicar. E porque tudo querem explicar sob a ótica das leis materiais. É o que Kardec nos traz a respeito daqueles que vão contra as visões espirituais e que criaram a teoria da alucinação. No entanto, em relação às coisas que não são explicáveis pela lei material, Kardec esclarece-nos que só o Espiritismo podia, portanto, nos dar a chave deste fenômeno, da compreensão deste fenômeno. Então, Kardec argumenta que, embora as alucinações elas existam, nem toda visão é alucinatória. E que, explicando a fisiologia, o fenômeno da alucinação, essa teoria não resolve todos os casos de visão. Então, por exemplo, ele traz a aparição de uma pessoa que morreu. E sob essa perspectiva, né, esse exemplo, tanto a alma, ele explica-nos, pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente e ver o que não está presente, como a alma de outrem pode transportar-se para junto de nós, como de uma pessoa que acabou de desencarnar. A visão que se dá, portanto, dos espíritos, né, que partiram, não se trata de uma visão alucinatória, mas de uma visão mediúnica. Então, se a teoria da alucinação admite fatos que a contrariem, ou ela é incompleta ou ela é falsa. E ele continua com as suas reflexões. Então, Kardec, ao investigar os fenômenos da visão mediúnica, ele formula perguntas diretas aos espíritos, buscando entender se as aparições são ilusões, alucinações ou percepções reais do mundo espiritual.
E aí, então, os espíritos, eles nos trazem esclarecimentos fundamentais para diferenciar o que é espiritual do que é psicológico ou até físico. Então, na linha A do capítulo, Kardec formula a seguinte pergunta: são sempre reais as visões? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando em sonho ou de modo diverso se vêem, por exemplo, o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação? E os espíritos vêm responder dizendo que, algumas vezes, essas visões podem ser frutos de alucinações, de imaginações, doutras vezes, o espírito com seu envoltório semimaterial, ele pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Nesses casos, os espíritos não evoluídos ou também classificados como zombeteiros podem se apresentar dessa forma para assustar, para zombar mesmo daquele a quem eles se manifestam. Como também um espírito bom, evoluído, iluminado, ele pode mostrar-se como uma figura radiosa. Então, ele formula a próxima pergunta da linha B no seguinte sentido: poder-se-ão considerar como aparições as figuras ou outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? E aí os espíritos vêm esclarecer que, quando as pessoas estão adormecidas ou entram num estado de torpor, elas se despreendem parcialmente do corpo e podem ver de longe imagens que muitas vezes o corpo físico, os sentidos físicos não participam. A esse torpor, a esse desprendimento, a essa visão, ele considera como a segunda vista ou a visão mediúnica. Mas podem ser também, segundo os espíritos, impressão que a vista de certos objetos deixou no aparelho físico, ou seja, no cérebro, e que, conservando os vestígios, acaba trazendo essas imagens para o indivíduo. Então, ele conserva o cérebro, as impressões, tanto dos objetos que a gente vê, como conserva também de certos sons. Então, desprendido o espírito, ele vê no próprio cérebro as impressões que aí se fixaram como se numa chapa que ele chama de daguerreotípia, que lá no rodapé ele explica como sendo o antigo aparelho fotográfico inventado por Daguerre, que fixa as imagens obtidas na câmara escura numa folha de prata sobre uma folha de cobre. Então é como se o cérebro registrasse essas impressões e como uma máquina fotográfica lá fixassem as imagens. Então, nós conseguimos perceber pela resposta do espírito que, primeiro, existe a visão da alma, que parcialmente liberta ou no estado de emancipação, pela sonolência, ela se despreende e pode perceber coisas extrafísicas, extrasensoriais, ou seja, além da matéria, como numa forma de segunda vista. Mas também há as imagens mentais, que é quando a alma vê o que está no cérebro. Ela torna a encontrar certas imagens, sobretudo as que mais a chocaram em um determinado momento, segundo a natureza e as preocupações daquele espírito. Então, é assim que, ao se despreender e ter a visão do próprio cérebro e, portanto, das impressões, o espírito reencontra de novo impressões de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos que viu em outra época em pinturas ou narrações, porque, segundo a resposta dos espíritos, as narrações também criam, através das imaginações que nós fazemos a respeito do que nós estamos ouvindo, impressões, imagens do nosso cérebro. Então, neste caso das imagens mentais, a alma vê realmente, mas ela apenas vê a imagem fotografada no cérebro. E também um terceiro caso que a gente extrai da resposta
dos espíritos a essa pergunta de Kardec, que são os casos das lembranças, onde a alma ela pode estar apenas revivendo memórias. E nesse caso é através da captação dos olhos que uma imagem deixa uma impressão no cérebro, em virtude da qual a pessoa se lembra de um quadro como se estivesse diante dela. Então, nós temos três situações. Efetivamente, a visão da alma parcialmente liberta, que é a segunda via. As imagens mentais, onde, embora a alma esteja parcialmente liberta, ela vê aquelas imagens do próprio cérebro e as lembranças. Então, os espíritos continuam nos esclarecendo que as aparições, as impressões, elas são também causas não só dessas três situações, mas de certas aparições que nada tem de reais e que se produzem durante uma enfermidade, como eles vão explicar mais adiante. Então, as impressões são tanto causa das imagens mentais e das lembranças, como também de certas aparições no estado de enfermidade. Então, o próprio espírito, ao responder a pergunta de Kardec, ele formula uma nova pergunta e nos esclarece no seguinte sentido. Mas, por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? E aí ele responde que do mesmo modo que as ondulações sonoras se cruzam no ar, mas conservam-se distintas. Então ele vem dizer que num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Não se confundem, não se misturam. Mas num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí, muitas vezes, a perda de memória ou a confusão das ideias. Então, no estado normal, as imagens são fugídias, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Mas no estado de moléstia, o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido. Então, o equilíbrio ele deixa de existir. Daí a permanência, ou o que nós chamamos de fixação, de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal. Nessas situações que ocorre a verdadeira alucinação e onde ocorre a causa primária das ideias fixas. Então, Kardec explica que é assim que a espiritualidade explica a anomalia por meio da qual, ou a anomalia por meio de uma lei fisiológica, a das impressões cerebrais. E pergunta, explica todos os casos de visão? Ele mesmo responde, certamente que não. Mas explica sobre a teoria das impressões, uma lei fisiológica completamente conhecida, que podem ocorrer aí, pelas próprias impressões, alucinações, quando o aparelho orgânico, o cérebro, não está nas suas condições de equilíbrio ou de saúde. Mas aí ele continua, dessa forma, desde que todas as teorias da alucinação são incapazes de explicar todos os fatos, é que alguma outra coisa há que não a alucinação propriamente dita. Então, há a teoria da alucinação, a fisiologia explica até um certo ponto, mas todas as visões são alucinações? Não. Nesses casos onde a teoria, a fisiologia ou a lei material não consegue explicar, o espiritismo é a chave para nos trazer a resposta. E Kardec conclui esse capítulo com a seguinte reflexão. É boa a nossa explicação? Na verdade, aqui é Kardec em O Livro dos Espíritos, mas ainda a resposta do espírito à pergunta que Kardec formula na linha B. Então, o espírito diz: é boa nossa explicação? Damo-la pelo que possa valer em falta de outra. E se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto outra melhor não aparece. Qual ela é? Dá a razão de ser de todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos todos os fisiologistas a que apresentem uma
que abranja todos os casos, porquanto nenhuma dão quando pronunciam as palavras sacramentais sobre excitação e exaltação. Assim sendo, desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma coisa há que não a alucinação propriamente dita. Seria falsa a nossa teoria se a aplicássemos a todos os casos de visão, pois que alguns a contraditariam. É legítima se restringida a alguns efeitos. Oração de bênção do Grupo Anjos de Luz, uma psicografia do Dr. Helmut em 21/1/2025. Eu abençoo 2025. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo o Grupo Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que tenho. Eu abençoo tudo que sou. Eu abençoo tudo que sinto. Eu abençoo tudo que penso. Eu abençoo todos os meus amigos. Eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas. Eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a vida com prosperidade. Eu abençoo a vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Eu abençoo por todas as bênçãos recebidas. Eu agradeço e peço a Deus que abençoe todo o planeta. Por tudo, eu dou graças hoje e sempre. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo Anjos de Luz, que possamos estudar sempre a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achatarian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.